Meus caros, boa tarde. Recebi em minhas mãos um documento de extrema importância para desenvolvermos uma reflexão e você também pensar sobre a pandemia e as consequências de contágio que estes trarão para as pessoas contaminadas. Vocês sabem que no estado de São Paulo circulou nas redes sociais um documento que atribui ao governo do estado, que é um termo de responsabilidade caso a pessoa ser contaminada pelo coronavírus. A responsabilidade é da pessoa e não do estado em si, que está promovendo esse verdadeiro genocídio que certamente vai acontecer caso haja a abertura, o retorno às aulas. O que eu quero conversar com vocês aqui, eu intitulei esse vídeo como a lógica da barbárie, ou, se vocês preferirem, a banalidade do mal, que é algo muito parecido com aquilo que Hannah Arendt desenvolveu nesse livro que leva esse próprio título, chamado A Banalidade do Mal, que é a reflexão que ela faz sobre o Adolf Eichmann, que, ao ser questionado sobre as brutalidades que este fazia no auge do nazismo, ele simplesmente respondeu: eu obedeço ordens. O que este documento aqui do Espírito Santo, que é em relação ao retorno às aulas, é exatamente essa expressão da banalidade do mal, mas não é somente isso, é a expressão de uma sociedade capitalista cujo objetivo final é a exploração do outro e o lucro máximo sobre a força de trabalho. Não importa como vai ser essa mais-valia, como que vai desenvolver esse lucro, se vai ser a base da exploração, se é a base de mortes, etc e tal. A forma não importa. O objetivo final é a obtenção do lucro, de capital, ou seja, é a construção de dinheiro mais mercadorias, construção de mercadorias, dinheiro e mais mercadorias. Se bem que hoje essa relação mudou um pouco, porque com a desindustrialização do mundo, a equação do Marx vai se colocar na questão de dinheiro gera dinheiro, que é uma expansão do mercado financeiro. Isso é coisa para outro vídeo. Mas eu separei aqui neste caderninho a citação deste documento e eu vou ler para vocês como que ele é expresso e de maneira significativa como que isso está colocado no plano de desenvolvimento educacional de retorno às aulas do Espírito Santo. Está na página 65. Vai ficar aqui na descrição do vídeo esse documento, o link para vocês acessarem e verem a fonte primária. Diz assim: havendo óbitos de alunos ou profissionais da escola, e se for algo desejado pela comunidade escolar, o grupo pode organizar ritos de despedida, homenagens, memoriais, formas de expressão dos sentimentos acerca da situação em relação à pessoa que faleceu. E ainda atentar para a construção de uma rede socioafetiva para os enlutados. Isso está na página 65. Confiram na íntegra o documento. Fechei aqui minha caderneta. O que isso expressa? É a verdadeira lógica da banalidade do mal ou a lógica da barbárie. Há alguma importação com relação aos que vão à escola, sejam os professores trabalhar ou sejam os alunos estudar? É evidente que não. O que é expresso aqui é a lógica da economia capitalista que pensa somente em fazer a economia girar. Porque é necessário que os trabalhadores levem seus filhos para a escola e eles estejam livres para ir trabalhar e fazer
mais-valia para o burguês. É mais ou menos isso. Há uma outra questão também aqui importante a mencionar, que é em relação também, que não é de hoje, que há interesses privatistas em relação à educação pública brasileira, isso em vários estados. Somado a isso, há um processo sistemático de precarização do trabalho docente, de precarização do estudo em relação aos alunos, porque a educação vai de mal a pior. E nesse sentido, vocês podem ler um texto fantástico de Darcy Ribeiro, um grande antropólogo brasileiro, que ele diz o seguinte, é um texto chamado Sobre o Óbvio. A crise da educação brasileira não é fruto de crises econômicas ou de outras naturezas. É um projeto muito bem determinado e muito bem específico, elaborado. E a partir disso, o Darcy Ribeiro vai trazer várias evidências históricas em relação como a educação brasileira e como aqueles que pensaram a educação brasileira colocam-a como uma educação dualista, ou seja, uma educação voltada para os pobres e uma educação voltada para os ricos. O termo dualista quer dizer dois tipos de educação. Esse termo foi cunhado por o professor Moacir Gadotti, professor aposentado da USP. É uma educação voltada para os pobres, que serão os futuros trabalhadores geradores de mais capital, de mais mercadorias, e uma educação voltada para os ricos, que serão os futuros donos dos meios de produção. Vejam só que interessante. É exatamente isso que a educação brasileira proporciona. E neste momento agora, nesta lógica de barbárie, em que há esse contexto de profundo negacionismo em relação à doença promovida pelo senhor presidente da República, que nega a todo instante o que está acontecendo, vem um governo como esse elaborar um documento e determinar e naturalizar um fenômeno que pode ser evitado, uma catástrofe que pode ser evitada. Naturalizar este horror é a verdadeira banalidade do mal. É aquilo que o Adolf Eichmann disse em relação aos seus crimes de guerra. Eu sigo ordens. Eu não tenho nada a ver com isso. É a mesma coisa que o Estado está fazendo. Ah, aconteceu? Morreu? Ah, faz um rito de passagem, uma comemoração, uma rede de sócio-afetiva em relação às pessoas. Além do mais, é necessário que vocês pensem de maneira filosófica e profunda. Nós estamos ainda numa sociedade de cunho neoliberal. A frase de Margaret Thatcher, que diz: não existe essa coisa de sociedade, o que existe são indivíduos, está cada vez mais claro e mais evidente nessa pandemia. Você vê um professor como Leandro Carnal falando que é necessário você se reinventar, você criar novas saídas, mas não há um questionamento profundo em relação às bases sociais de determinados fenômenos que ocorrem. Ao mesmo tempo você tem um Luiz Felipe Pondé que segue o mesmo caminho, que é essa individualização da vida, que eu chamo. Por que individualização da vida? Porque você põe tudo sobre o indivíduo, a saída, os problemas, mesmo que sejam sociais, de forma estrutural da sociedade, coloca-se a culpa no indivíduo e ele é capaz de resolver tudo isso. Conseguir entender a lógica do raciocínio? É a mesma coisa aqui que está acontecendo com este documento que eu li para vocês. Ele diz que é necessário que, se cada um desejar, ou seja, parte de uma iniciativa individual. Em nenhum momento é questionado esta brutalidade que está acontecendo. São mais de 100 mil mortos que houve nesse país e há uma naturalização como se isso fosse parte de uma catástrofe.
natural. Não é. É preciso entender que essa pandemia é fruto de um processo político estruturado e muito bem pensado no caso brasileiro. Ora, o que é o negacionismo científico e de outras naturezas? Se não uma forma estruturada de negar a realidade, mesmo que esteja aos seus olhos. Ademais, há outras pessoas que seguem o mesmo discurso proferido por nosso mandarião. Então, meus caros, é necessário pensarmos redes colaborativas que fujam essa lógica sistemática de brutalização da vida. Ao mesmo tempo, precisamos negar toda essa lógica que naturaliza qualquer fenômeno dessa natureza. Vou deixar aqui na descrição as duas referências que eu falei para vocês. Eu espero que vocês vejam, eu espero que vocês reflitam sobre esse documento. Leiam com atenção essa página que eu falei e reflitam sobre que tipo de sociedade esses homens querem. Para nós, é lógico que nós não queremos esse tipo de sociedade que naturaliza a morte que pode ser evitada. Mas para eles, eles que são os donos dos meios de produção, para eles é normal, porque afinal de contas eles não se importam com isso. O importante para eles é, sobretudo, fazer girar a economia. Nada mais além do que isso. Ok? Encerrando esse assunto, na quarta-feira, agora, às 8 horas, eu e o professor Aldair de Jesus, que será o convidado, ele é doutorando pela Emil Brunner World University, uma universidade dos Estados Unidos. Eu também faço doutorado lá em Filosofia e Educação, ele também. Nós vamos promover uma aula aberta sobre filosofia e formação humana. Faz parte de algumas lives que nós vamos fazer promovendo conhecimento gratuito para as pessoas, de modo que vocês pensem e reflitam e adquiram mais conhecimentos. Será quarta-feira, às 8 horas. Eu espero vocês lá e que possamos desenvolver muitas reflexões. Leiam, estudem, se informem e se formem para serem sujeitos mais reflexivos e mais críticos diante de uma lógica brutal como essa, que naturaliza fenômenos tão irracionais. Um abraço e até mais.